Olá, o meu nome é Danilo Rosalém Primo, eu sou aluno do curso de Bacharelado em Teologia Bíblica Interconfessional, eu sou aluno do Polo de Araucária, no Paraná, da Uninter. A minha RU é 3035368, 3035368. Eu estou registrando aqui o meu portfólio do módulo A da fase 2 desse ano de 2020, com o tema proposto Transformação das Cidades, né? O tema nos propõe um raio-x, uma diferença entre a cidade de Altamira, no Pará, e a cidade na qual nós vivemos, no meu caso, Araucária, no Paraná, né? A diferenciação muito grande aí com o desenvolvimento dessas transformações nos últimos 10 anos, segundo o tema nos propõe, e nós podemos observar na pesquisa que nós fizemos no portfólio que a cidade de Altamira, coincidentemente, nos últimos 10 anos, ela conviveu com a construção, né, e a inauguração das últimas turbinas agora no ano passado, de 2019, da usina hidrelétrica de Belo Monte. No ano de 2010 foi feito um leilão, e esse leilão foi arrematado pelo Consórcio do Norte, que construiu a usina hidrelétrica de Belo Monte ao longo desse período. Em 2015 foi inaugurada a primeira turbina e finalizando esse processo no ano passado com capacidade total. Capacidade total hoje de 11,2 megawatts, a produção dela que pode sustentar aí mais de 60 milhões de pessoas e 17 estados brasileiros, né? Um grande problema nessa construção da usina foi que desde 2010, quando ela foi leiloada, já havia um posicionamento político contrário a essa construção, né? Lideranças políticas, lideranças indígenas se opuseram a essa construção por causa da degradação ambiental que ela geraria, como de fato gerou mesmo, né? A população ribeirinha, a população indígena foi altamente prejudicada. Nem mesmo a agricultura, que era basicamente arroz, feijão, milho, castanha do Pará, pimenta do reino, a extração de borracha, que é muito forte também lá em Altamira, puderam resistir ao equilíbrio financeiro e econômico da cidade. E teve uma devastação muito grande por conta da inundação, que foi um pouco ambiciosa quando o Consórcio do Norte começou as suas obras. Isso trouxe uma revolta local muito grande e isso gerou muitos problemas. Tanto é que no ano de 2017, o IPEA, que é um Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ele disse que a cidade de Altamira foi a cidade com o maior número de homicídios do Brasil no ano de 2017, muito por conta dos interesses políticos em relação a essa construção. Passaram-se aí 10 anos e toda a infraestrutura que fora prometida, tudo que se basearam para como um argumento positivo, um contra-argumento para que se fosse favorável à construção, não fora cumprido. E isso aí trouxe ainda mais revolta para a população local, né? A população, de fato, precisou sair dos seus locais onde era ribeirinho, onde tinha seu sustento e não conseguiram mais se recolocar, e isso trouxe ainda um prejuízo econômico muito grande para a cidade. A cidade, relativamente, trouxe muito ônus para a questão ambiental, e isso não foi acompanhado das promessas positivas que se fizeram. A infraestrutura da cidade continua a mesma, não mudou nada. De 10 anos para cá, quando chove, a Transamazônica que corta a cidade, que é conhecida como a Princesinha do Xingu, né, que fica às margens do rio Xingu, essa cidade realmente ela fica incomunicável, fica inviável o acesso a Altamira, então isso encarece os produtos, encarece tudo que se utiliza na cidade, e isso trouxe muita inviabilidade e recurso para a cidade. Por outro lado, fazendo um raio-x com a cidade na qual eu moro, que também teve uma influência de uma grande empresa, a cidade de Araucária, que nós temos 150 mil habitantes aproximadamente, nós temos uma grande empresa aqui, que é a Repar, né, que é a refinaria da Petrobras, a refinaria Getúlio Vargas, que se instalou aqui em Araucária em 1972.
Até 1970, a cidade de Araucária ela era 70-30, 70% era zona rural e 30% era urbana. E com a chegada da Repar, isso se inverteu muito rápido, né? As pessoas, os moradores locais da época, eles assimilaram que eram enormes oportunidades que passariam a surgir, e isso aí, em 73, foi criado o CIAR, que é o Centro Industrial de Araucária, e trouxeram muitas indústrias para cá, indústria de papel, indústria mineradoras vieram para cá, então aí criou-se o Centro Industrial de Araucária, que hoje ainda é o maior centro industrial do Paraná. Logo, com isso trouxe bastante desenvolvimento para a cidade, que não ficou só na promessa, não ficou só no papel, de fato esse desenvolvimento aconteceu. De 72, 73 para cá, a cidade, que é a região metropolitana aqui de Curitiba, nós estamos a 29 quilômetros de Curitiba, é muito perto, ela deixou de ser, né, uma cidade dormitório, onde os curitibanos vinham para trabalhar, mas ela começou a oferecer qualidade de vida, infraestrutura, que até então não tinha, segurança e uma série de situações, pavimentação, né? E dos últimos 10 anos para cá, o setor imobiliário cresceu muito na cidade, tanto é que da região metropolitana de Curitiba hoje, o endereço mais caro é o de Araucária, tirando, obviamente, a capital, que é Curitiba, e é o endereço mais caro hoje para você comprar um imóvel. Então isso trouxe muita infraestrutura para a cidade, segurança, saúde, e desenvolveu-se muito rápido. Nos últimos 10 anos, todos os terrenos baldios que ainda temos na cidade estão sendo totalmente loteados, estão sendo vendidos agora, e um canteiro de obras. A cidade está um verdadeiro canteiro de obras, trincheiras e uma série de situações que foram acometidas nesse período. O que eu vejo aí de diferença muito grande entre essa irmandade, vamos chamar assim, dessa cidade paranaense, da cidade paraense, eu atribuo muito às políticas sindicais, né? Com a chegada da Petrobras e outras indústrias, aqui em Araucária desenvolveu-se um sindicalismo muito forte, e o sindicalismo ele fiscaliza, ele cobra, ele está em cima, e isso de fato teve um efeito de contrapartida muito positivo para o município, né? Esse efeito de contrapartida fez com que essa fiscalização, ela de fato pegasse todo esse recurso que era chegado na cidade e transformasse isso em infraestrutura, e a população assimilou isso rapidamente também, contribuindo. Então teve todo um contexto cultural também, porque é uma colonização europeia que aqui existe desde então, e isso facilitou muito para o desenvolvimento da cidade. No Pará, eu acho que desde quando já começou a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, ela já começou com desaprovação política, desaprovação das lideranças indígenas, desaprovação no contexto geral, que não trouxe benefícios para isso. E além da desaprovação, aí facilitou muito a degradação ambiental, contribuiu muito para a desaprovação total de todos que lá estão. Obviamente que eu não posso culpar e dizer que foi 100% ruim, porque também trouxe algum dinheiro para a cidade, alguma arrecadação. Eu não quero entrar nos méritos de corrupção, essas coisas, porque não é inerente ao portfólio, não é inerente ao tema, ao propósito, mas trouxe sim algum recurso para a cidade. Todavia a pergunta que fica e se não houvesse lá em Altamira a construção de Belo Monte? Talvez se não houvesse em Araucária a construção da Repar. Então grandes empresas sem dúvida sim contribuem muito para o desenvolvimento da cidade, mas não é só isso, né? O desenvolvimento da cidade ele passa por cada cidadão. O desenvolvimento da cidade ele passa pelo interesse de cada um. Todo mundo tem dentro de si algum interesse político. Todo mundo tem dentro de si algum interesse para que volte tudo aquilo que você paga, tudo aquilo que você usa no seu município, para que você veja em pleno funcionamento. E aqui em Araucária eu posso citar com bastante propriedade que nós temos bastante segurança, saúde, nós temos uma cidade hoje de 150 mil habitantes, que até a data de hoje, 7 de junho de 2020, nós não tivemos, graças a Deus, nenhum óbito. E eu tive fazendo um comparativo com a cidade de Altamira, até a data de hoje já foram 23 óbitos para o Covid-19, uma cidade que tem 113 mil habitantes, menos do que aqui, segundo o último censo que foi feito lá em 2018. Né? Então esse é o trabalho que eu queria apresentar para vocês, as grandes diferenças
né, a diferença de aceleração nesse processo de desenvolvimento nos últimos 10 anos, de fato, aqui em Araucária aconteceu muito rapidamente, e hoje, por incrível que pareça, e eu cito isso, e eu faço parte desse meio também, porque isso não é normal, 75% da população hoje de Araucária aprova a administração pública, e isso não é uma coisa muito normal, não é muito comum no Brasil hoje, né? Você ter aprovação da administração pública. Aqui a gente está bem feliz com a administração atual, tem feito realmente grandes avanços na cidade e a gente está ficando bastante contente aí a cada dia, né? Em Altamira eu acredito que não é o fim, não acabou, eu acredito também que é muito cedo ainda para falar num total desenvolvimento como existe em Araucária. Eu estou falando que a Repar chegou aqui em 1972, Belo Monte foi finalizada no ano passado, né? Ela começou a ser construída. Eu acredito que ela vai trazer ainda assim muito recurso, mas tem que haver um sindicalismo, uma fiscalização mais forte em cima, e aí sim a política é para todos, tá? A política ela passa pelo diálogo, né? Tem que se entender o interesse de todos, tá bom? Grande abraço para todos vocês, que Deus abençoe, esse foi o meu trabalho. Pode contribuir se você quiser comentar, perguntar alguma coisa, vai ser um prazer.